Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje estamos no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 20. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor aniquilou, como Brigupati, aniquilou a classe administrativa Kshatriyas 21 vezes, tendo-se irado com eles por causa de sua rebelião contra os Brahmanas, a classe inteligente. Pode ler de novo? Sim. Verso 20. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor, como Brigupati, aniquilou a classe administrativa Kshatriyas 20 vezes, tendo-se irado com ele por causa de sua rebelião contra os Brahmanas, a classe inteligente. Mas você pode deixar aí, eu leio o sânscrito do celular, do grupo. Eu tenho aqui, tá? Ok. Om Avatare Sudashame Pashyam Brahma Druho Nripan Trisapta Kritvaskupito Nikshatram Akarum Mahim. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Neste verso 20, então temos a 16ª encarnação de uma forma mais atualizada, podemos dizer expansão ou manifestação do Supremo. São, assim, as manifestações mais importantes são em número de 10, que se chamam os Das Avatara. Das é 10. Olha como se parece o sânscrito, né? Com nossas línguas, 10, em línguas latinas, né? E essas são expansões secundárias, que são muitas, né? Ele apareceu, na verdade, são infinitas as manifestações do Senhor Supremo, de Vishnu. Então, aqui no Bhagavatam explicam as principais secundárias. Então, aqui explica sobre a classe administrativa, que se chamam os Kshatriyas, que são aqueles que protegem a sociedade. Então, dentro da classe dos Kshatriyas, nós encontramos os políticos, os governantes, né? Os imperadores, reis, o que seja, de acordo com a época. Também os militares, o exército, a polícia, todos aqueles que protegem a sociedade, né, que se chamam kshatriyas. Então, de acordo com é um sistema que ele não foi criado pelo homem, ele foi criado pelo Supremo, por Deus. Se chama Varnashram. Varnas são as classes sociais. Varnas são classes que a alma condicionada, como nós somos condicionados, nos identificamos com esse personagem, né? Então, a alma condicionada, ela nasce com uma tendência. Essa tendência, ela está dividida em 4. Mas não é só da cultura da Índia, da Védica. Isso existe em toda a sociedade humana. São 4 divisões naturais, que cada ser, ele se encaixa numa dessas caixinhas, né? Então, são 4. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. Os Brahmanas, eles correspondem à cabeça da sociedade. Os Brahmanas são os que ensinam, são os eruditos, os que guiam, né? São os olhos. Porque sem os olhos você não vê. Você pode ter um corpo atlético perfeito, mas se você não tem olhos, você não consegue ver onde você anda. Então, os Brahmanas são os olhos da sociedade.
através da sabedoria, do conhecimento dos brahmanas, eles guiam a sociedade. Na época, na antiguidade, os reis, todo mundo sabe, não só na cultura védica, também na Europa, né, os imperadores, os reis, quando eles precisavam tomar decisões, eles sempre consultavam os brahmanas, os escribas, né, os eruditos, os sábios que tinham no Império Francês, inglês, português, tudo, né, porque na América ainda não existia a civilização como estava na Europa. Então, eles consultavam os sábios, que eram considerados brahmanas, se chama brahmanas da cultura védica, né? Então, os brahmanas representam a cabeça, os kshatriyas, os braços, né, o peito, os braços, que eles são os protetores da sociedade. Depois temos os vaishyas, que correspondem ao abdômen, que são os agricultores, os comerciantes, aqueles que nutrem, aqueles que trazem o alimento para a sociedade, são os vaishyas, comerciantes, agricultores. E as pernas são os shudras. Shudras não é uma, como é que se diz? Hoje em dia se dá uma interpretação pejorativa, os shudras que são inferiores, que eles carregam o resto, né, os que carregam, mas na verdade, se tivesse sem as pernas e os pés, não dá para andar, não dá para caminhar, não dá para se locomover. Então, cada um tem a sua importância nesse desenho, né, social. Mas com a degradação da era e o desejo de poder exagerado da alma condicionada, que quer dominar os outros, controlar, explorar, então se desenvolveu essa exploração que a gente conhece na Índia como as castas que exploram, né, esse preconceito de uma casta com a outra, mas tudo isso é a deturpação do homem, da alma condicionada. O Supremo Deus, ele criou esse sistema de varnas para que a sociedade ela seja equilibrada e que cada um, na sua função, ele possa se purificar, se maturar, se evoluir no seu trabalho, na sua função, e possa alcançar a autorrealização e a liberação do samsara, né? Então, aqui nesse verso está explicando que a classe administrativa, né, os kshatras, normalmente eles deviam consultar e respeitar os brahmanas, os sábios, para ter conselhos sábios, né, para tomar decisões, mas com a decadência, né, da sociedade, os kshatras começaram a desrespeitar os brahmanas e se considerar assim, eles mesmos os donos da verdade, os donos do conhecimento, que na verdade não é verdade, porque os kshatras não tinham tempo de ficar horas e horas estudando as escrituras, o sânscrito, eles tinham que praticar, como é que é? A luta, praticar, né, as armas, como usar as armas, como as artes marciais, essa palavra. Tudo isso que eles tinham que ir no campo de batalha e lutar e defender, eles não tinham nem tempo, nem disposição, porque eles não nasceram assim, eles são no modo da paixão, os kshatras são situados no modo da paixão, que é muita ação, né, no modo da ação. E os brahmanas no modo da bondade. Eles têm disposição mental para ficar horas e horas estudando, lendo, aprendendo, ensinando, né? São pessoas mais calmas, interiorizadas, que transmitiam conhecimento. Então, os kshatras se acharam que eles eram capacitados para tomar decisões, né, tinham a sabedoria neles. Então, como, assim, quando se fala que ele aniquilou a classe administrativa, a gente pode entender isso como um exemplo, né? Os Vedas, todos os ensinamentos das escrituras, são um exemplo à sociedade, né? Que aconteceu há milhares de anos, ou hoje em dia, ou no futuro.
tudo que tem nas escrituras, as histórias, as mensagens, são para guiar o ser humano para entender, aprender dos erros dos outros, não cometer os mesmos erros e atuar de forma correta para guiar a sociedade de forma iluminada e com justiça e com sabedoria. Então, os avatares de Deus, né, as expansões, manifestações de Deus, do Supremo, eles vêm para ensinar, para mostrar o exemplo. Então, diz aqui que ele aniquilou a classe dos kshatriyas. Então, realmente, ele veio para dizer, olha, não é assim, vocês estão realmente fora da ordem, se vocês não se corrigirem, vocês não vão poder continuar sendo os administradores. Então, ele veio para mostrar, né, o exemplo, que é muito, infelizmente, na nossa época, a era de Kali, infelizmente é assim, né, os kshatris, os políticos, eles são totalmente corruptos, né, assim, é raro encontrar políticos que são justos, que agem, que atuam com amor, com compaixão, que deveria ser assim, os políticos eles deveriam ser maternais, proteger a sociedade, né, que são kshatriyas. Todo político é um kshatriya na sua fibra, né, na sua condição. Mas, infelizmente, isso não existe na era de Kali, que é a nossa era atual, e os políticos eles não se referem mais aos sábios para tomar conselhos, sabedoria, não existe mais isso, né? Com exceção de talvez alguns países, alguns lugares. Então, o Srimad Bhagavatam, ele estabelece assim um exemplo para todas as gerações no futuro. Então, se no futuro, como nós estamos olha, é uma informação que vou dar para vocês, tá? Chaitanya Mahaprabhu, que trouxe o movimento do Sankirtana, de cantar o Mahamantra em conjunto, né, como o meio de realização espiritual mais eficaz, mais fácil, né, nesta era de Kali, ele iniciou uma era dourada que começou há 500 anos, isso está nas escrituras, que vai durar aproximadamente uns 10 mil anos. A era de Kali, ela é muito, muito longa, são muito extensa. Mas se diz que dentro da era de Kali, que é uma era de escuridão, de degradação, tem uma era dourada que vai ficar aí por alguns milhares de anos, e é o que nós chamamos da era de Aquário, né? Todo mundo sabe que nós entramos na era de Aquário, que é a era da iluminação, começou todo o movimento que veio da Índia, né? Os gurus, depois o yoga, a meditação, o vegetarianismo, o veganismo, agora a ecologia, enfim, é uma iluminação do planeta, né? Tem uma degradação muito grande, mas tem uma evolução, uma iluminação também que está aí acontecendo, maravilhosa. Então, se diz que é a influência de Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna em pessoa, né? Ele começou essa era dourada dentro da era de Kali, que todas as almas vão poder se libertar, se iluminar e se libertar, né? Dentro da era de Kali. Então, esperamos que mais tarde vão haver dirigentes kshatras que vão poder tomar como exemplo o ensinamento do Bhagavatam e possam, de novo, ser governantes justos, que vão ter sábios no seu reino, né, para poder tomar conselhos sábios, para poder guiar a sociedade. Isso é que seria perfeito, né? Vamos ver, tudo é possível nesta era dourada dentro da era de Kali. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela associação, pela participação de todos. Tenham um excelente dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.